Graça e paz, meus irmãos. Bom, nesse vídeo nós pensaremos sobre o tema A firme segurança dos cristãos. O nosso texto base continua sendo Romanos capítulo 8. Pensaremos agora a partir do verso 31. O texto bíblico diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, nós chegamos a essa triunfante conclusão do apóstolo Paulo sobre o consolo oferecido por Deus ao seu próprio povo. É muito interessante a gente abordar Romanos capítulo 8 como uma escada, onde a cada degrau que nós vamos subindo, nós vamos descobrindo mais e mais do amor de Deus, do interesse de Deus, do cuidado paternal de Deus em favor do seu povo. Nesse sermão, de maneira especial, nós veremos através de 4 perguntas retóricas. Na verdade, até o verso 39 são 5 perguntas retóricas. Mas nesse sermão, nós veremos através de 4 perguntas retóricas feitas pelo apóstolo Paulo, como eu e você, nós podemos encontrar absoluta segurança em Deus pelo seu imenso amor demonstrado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos de segurança. Nós vivemos em um momento específico da história onde parece que todas as coisas contribuem para que eu e você nos sintamos inseguros. Mas nós encontramos aqui, nas páginas da Escritura Sagrada, material suficiente para que eu e você a gente possa viver uma vida com total segurança em Deus. E nós veremos como isso é possível aqui nesse nosso texto. Bom, nós dividiremos a nossa mensagem em 4 partes, em 4 pontos e, por fim, traremos algumas aplicações. Então, em primeiro lugar, o que aprendemos aqui no verso 31 é que ninguém será contra o povo de Deus. Verso 31 diz: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vejam, irmãos, após Paulo apresentar aqui as maravilhosas verdades do Evangelho aos crentes de Roma, que nós vimos nos versículos anteriores, qual a resposta que os crentes de Roma eles poderiam dar diante dessas maravilhosas verdades do Evangelho? Paulo aqui ele propõe uma resposta em forma de pergunta: que diremos diante dessas coisas? Ou como diz a NVT, diante dessas coisas maravilhosas. A palavra de Deus é maravilhosa. O Evangelho é maravilhoso. E diante de tudo isso que Deus fez por nós, de maneira gratuita, nós temos que dar uma resposta. O apóstolo Paulo mesmo, ele propõe essa resposta em forma de 5 perguntas. 5 perguntas retóricas. Nós veremos 4 nesse sermão. A última pergunta nós reservaremos para um sermão apenas. São muitos detalhes e nós precisamos tratar com muito cuidado cada detalhe que nós veremos nessa última pergunta. Mas a pergunta proposta aqui pelo apóstolo Paulo como uma resposta diante dessas maravilhosas verdades do Evangelho é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vejam, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele tenta nos comunicar, o que ele quer nos comunicar através dessa primeira pergunta retórica, nas palavras de John Stott, é que não há pessoa alguma e absolutamente nada que possa prejudicar aqueles que Deus conheceu de antemão, aqueles que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou, que nós vimos lá no verso 30. Interessante que se o apóstolo Paulo ele tivesse apenas perguntado: quem será contra nós? Se essa fosse a única pergunta do apóstolo Paulo, por certo o apóstolo teria recebido inúmeras respostas, porque, irmãos, muitos são os nossos inimigos.
Muitos são os inimigos do povo de Deus. O pecado, o mundo decaído, Satanás e seus demônios. Irmãos, muitos são os nossos inimigos. Mas o questionamento de Paulo, ele inclui: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é clara. Nada e absolutamente ninguém pode ser eficaz em realizar o mal contra o povo do Todo-Poderoso Deus. É interessante nós lembrarmos daquilo que o apóstolo Paulo disse lá no verso 28. Volte um pouquinho lá para o verso 28. Paulo diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Então vejam, irmãos, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. O que aprendemos lá no verso 28 é que Deus ele faz, porque ele é soberano, porque ele é o supremo Deus. Deus ele faz até mesmo o mal cooperar para o bem do seu próprio povo. E se Deus faz até mesmo o mal cooperar para o bem do seu próprio povo, a pergunta é: quem será contra nós? Se Deus ele pode fazer o mal cooperar, as nossas experiências de sofrimento e até os atos e as ações dos nossos inimigos cooperarem ao nosso favor, quem será contra nós? A resposta é ninguém. A resposta é ninguém. Mas não se engane, Deus ele não é por todos os seres humanos. Deus ele não é por todos os seres humanos. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus é por nós. Pastor, quem é esse nós? Paulo respondeu lá no verso 30. Aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus chamou, justificou e glorificou. Esse é o nós. Então veja, irmãos, a primeira verdade que deve trazer segurança e firmeza para o meu e para o seu coração é que ninguém pode ser contra o povo de Deus. Porque Deus, de maneira soberana, ele pode fazer até mesmo o mal cooperar para o nosso bem. E ele faz. Foi isso que nós vimos lá no verso 28. Mas essa é a primeira verdade. O primeiro questionamento, a primeira pergunta do apóstolo Paulo. A segunda pergunta está lá no verso 32. O que nós aprendemos é o seguinte: Deus nos deu a sua maior dádiva, Cristo. Por certo, nos dará todas as suas bênçãos redentoras. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A segunda pergunta retórica de Paulo agora aponta para a cruz. Aponta para a cruz do Calvário. Paulo aqui então ele lembra os crentes de Roma a maior prova do supremo amor de Deus por eles. Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Irmãos, o que nós fizemos para merecer tamanha prova de amor? Porque Deus entregou o seu glorioso, o seu santo e inocente filho para ser violentamente morto em nosso lugar. Porque Deus ele derramou toda a sua ira, todo o seu juízo sobre Cristo no Calvário por nós. Irmãos, nós não temos mérito nenhum. O apóstolo Paulo já traçou um quadro claro de quem eu e você éramos antes de termos uma real experiência de conversão lá no capítulo 5. E já vimos que nós não éramos pessoas boazinhas. Não éramos pessoas legaizinhas, não. De acordo com Romanos capítulo 5, verso 6, nós éramos ímpios. Verso 7 e 8, nós éramos injustos pecadores. Verso 9, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E verso 10 do capítulo 5, nós éramos inimigos de Deus. Então, por que Deus ele entregou o seu único filho, o seu santo, glorioso, digno filho, por esse tipo de pessoa que nós éramos? Mérito? De forma alguma, irmãos. Porque Deus não poupou Cristo e o entregou
por todos nós. A resposta que o apóstolo Paulo nos convida a refletir aqui no verso 32, a resposta é por amor. Deus fez isso por amor. E sobre esse maravilhoso texto, John Murray, o comentarista de Romanos, ele registra uma citação clássica de Octavius Winslow. Octavius era um teólogo batista contemporâneo de Charles Spurgeon. E aqui é uma clássica frase atribuída a Octavius, onde ele diz: quem entregou a Jesus para que morresse não foi Judas por causa de dinheiro, nem Pilatos por temor, e nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Foi o Pai por amor. Veja como Deus, em sua soberana vontade, entregou a Cristo, dirigindo a história, influenciando os corações dos homens, para que o seu Cristo fosse morto na cruz do Calvário por amor ao seu povo, por amor à sua igreja. Foi Deus que entregou a Cristo. Verso 32, aquele que não poupou seu próprio Filho. Então vejam, irmãos, diante da maior prova de amor que o Todo-Poderoso Deus ele poderia dar, para que os crentes não ousem duvidar do amor do Pai, Paulo finaliza a pergunta: como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O argumento do apóstolo é do maior para o menor. Se Deus já nos deu a maior das dádivas possíveis, isto é, Cristo, todas as menores graças, e de fato, irmãos, tudo é menor quando comparado a Cristo. Mas se Deus já nos deu a maior de todas as dádivas, Cristo, todas as menores graças também nos serão dadas. Agora, mais uma vez, não se engane. O que seria todas as coisas que o apóstolo Paulo se refere? Todas as coisas que o apóstolo Paulo se refere são todas as coisas envolvidas no processo de salvação. Tudo que é necessário para a nossa salvação. Tudo que é necessário para que eu e você cheguemos àquele grande dia, diante do Deus Todo-Poderoso, em seu juízo final, e entremos em novos céus e nova terra. Tudo que eu e você precisamos para chegar lá, Deus ele promete nos dar. Se ele já nos deu o Redentor, ele também nos dará todo o necessário para que a gente possa chegar àquele grande dia. Irmãos, mais um motivo para o crente não ter dúvida a respeito da sua salvação. Deus ele nos escolhe, como nós vimos, Deus ele predestina, Deus ele chama, Deus ele justifica, Deus ele envia o Redentor, Deus ele nos oferece e nos dá gratuitamente todas as bênçãos envolvidas nesse processo maravilhoso de salvação. É Deus quem garante do início ao fim, irmãos, a nossa redenção. Por isso nós temos segurança em Jesus Cristo. Por isso nós encontramos segurança em Deus. E olha que coisa linda. Quando a dúvida sobre o amor de Deus vier bater no seu coração, quando o crente está passando por um momento de limitação, de muito sofrimento, aquele terrível tempo de tribulações, um grande momento de provação, às vezes a dúvida sobre o amor de Deus pode visitar o seu coração. Mas quando isso acontecer, quando diante daquele momento crítico da sua vida, você começar a questionar o amor de Deus, lembre-se disso que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui no verso 32. Olhe para a cruz. A cruz do Calvário, irmãos, é a maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar. Nas palavras de John Stott, a cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Quando você se sentir fraquejando, olhe para a cruz. Olhe para a cruz do Calvário. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui no verso 33, é que ninguém fará nenhuma acusação eficaz contra o povo justificado de Deus. Paulo questiona, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, como diz a NVT, o próprio Deus quem os justifica. A terceira questão agora levantada
pelo apóstolo Paulo pressupõe muitos acusadores. Pressupõe muitas pessoas, muitos inimigos do povo de Deus se levantando, apontando as suas acusações. Mas as suas acusações são insignificantes, pois Deus, o supremo juiz, já proferiu a sua sentença sobre os seus escolhidos. Deus os declarou justos. O justo juiz, o supremo juiz, ele já proferiu a sua sentença. E ele declarou os seus escolhidos justos. Isto é, no tribunal de Deus, irmãos, tudo já foi decidido. É por esse motivo que nenhuma acusação pode ser sustentada, porque o supremo juiz, ele já proferiu a sentença. Os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, são justos. Paulo aqui deixa ainda mais claro que o nós, que nós vimos lá no verso 31, o nós que nós vimos lá no verso 32, não se refere a toda a raça humana, mas aos escolhidos de Deus. Sobre esse tema, sobre a doutrina da eleição, nós pensaremos com maior cuidado e detalhes quando nós entrarmos no capítulo 9. Mas eu quero propor um exercício para você fazer em casa. Leia Efésios capítulo 1 e veja ali os maravilhosos benefícios que repousam sobre os escolhidos de Deus. Leia Efésios capítulo 1 procurando responder a pergunta: quais são os benefícios do povo escolhido de Deus, do povo predestinado de Deus? Leia Efésios capítulo 1 procurando responder essa pergunta. Veja como você será enriquecido. É lição de casa, viu? Você está em tempo de quarentena, não vem me falar que não tem tempo, tá bom? Agora, mas para nós aqui nessa mensagem é importante saber que nós somos justificados pelo próprio Deus. Isso, irmãos, basta. A ideia é que não há mais ira sobre nós. Não há mais maldição sobre a nossa vida. Já não há mais condenação sobre nós. Nós desfrutamos hoje e desfrutaremos por toda a eternidade do amor e do favor de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois é o próprio Deus, o supremo juiz, quem o justifica. Interessante, irmãos, que muitos cristãos sinceros também sofrem com questionamentos que vêm à mente, a respeito daquilo que Deus pode pensar em relação à sua própria vida. Será que Deus está chateado comigo? Deus está irado comigo? Como eu disse, esses são questionamentos que surgem em momentos difíceis, de aflição, de angústia, muitos problemas acontecendo, muitas dores. O crente naquele momento não está nas suas melhores condições emocionais, então questionamentos como esse podem ser recorrentes. Mas eu quero propor um exercício muito saudável. É muito importante que eu e você, como cristãos, que temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, como palavra inspirada de Deus, como palavra infalível, inerrante de Deus, como palavra suficiente da parte do Senhor para as nossas vidas, que a gente pergunte para a própria Escritura Sagrada o que Deus pensa ao meu respeito. Faça esse exercício. Em um momento de dúvida, em um momento de muita instabilidade, não dê atenção para o teu coração, não dê atenção para os seus pensamentos. Pergunte o que Deus pensa ao meu respeito à luz da Bíblia. É a própria palavra de Deus que deve nos fornecer esse material a respeito daquilo que Deus ele pensa sobre nós. De acordo com esse texto, irmãos, nós somos escolhidos de Deus e justificados. Nós desfrutamos, portanto, de paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, que a gente faça uma avaliação a respeito de quem nós somos, a respeito daquilo que Deus ele pensa ao nosso respeito com base na Bíblia, não com base nos nossos próprios pensamentos e reflexões. E agora, em quarto e último lugar, nós aprendemos que ninguém poderá condenar o povo de Deus. A obra do Redentor, ela foi completa. Verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por
nós. Então veja, irmãos, nessa quarta pergunta feita pelo apóstolo Paulo, 4 elementos centrais da obra redentora de Cristo são colocados como garantia de que nada e ninguém pode desfazer a obra de salvação de Cristo por mim e por você. É uma obra eficaz, é uma obra segura, ela não é quebradiça. A obra de Cristo ela não pode ser de forma alguma prejudicada nem por mim nem por você. Ela é uma obra eficaz. E aqui nós encontramos 4 elementos que provam isso. Primeiro elemento, Paulo disse, foi Cristo que morreu. O que garante a eficácia e a segurança da nossa salvação, irmãos, é que o sacrifício entregue para a nossa expiação, expiação significa pecados cancelados ou apagados, apenas uma parte. Memorize esses termos. Propiciação e expiação são termos diferentes. Propiciação diz respeito a Deus se tornar favorável, propício em relação àquele que antes era o seu opositor, o seu inimigo. Portanto, o objeto da propiciação é o próprio Deus. Deus se torna propício, favorável a nós. Expiação diz respeito ao pecado apagado, cancelado. Então veja, o objeto da propiciação é o próprio Deus, que se torna favorável a mim e a você. E expiação, o objeto da expiação é o pecado, onde o pecado ele é apagado, onde o pecado é cancelado. E a ideia é essa, irmãos, é que o que garante a eficácia e a segurança da nossa salvação é que o sacrifício entregue para a expiação dos nossos pecados não foi o sacrifício de um animal, foi o sacrifício de uma pessoa. Mais especificamente, de uma pessoa humana e divina, o Filho de Deus. Segundo lugar, o segundo elemento, Paulo diz, e mais, que ressuscitou. Portanto, o que garante, irmãos, a eficácia e segurança da nossa salvação é que Cristo venceu a morte. Cristo, ele ressuscitou. De nada, irmãos, valeria a morte de Cristo se Cristo não tivesse ressuscitado. Terceiro elemento, Paulo diz, está à direita de Deus. Portanto, o que garante a eficácia e a segurança da nossa salvação é que Cristo ele foi exaltado à direita de Deus. Isso aponta para a soberania de Cristo. Isso aponta para a supremacia de Cristo, como diz Efésios capítulo 1, verso 22, Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés. E quarto e último elemento, Paulo diz e também intercede ou está intercedendo por nós. Olha o nós aqui de novo. Portanto, irmãos, o que garante a eficácia e a segurança da nossa salvação é que Cristo, neste momento, agora, ele oficia como um sumo sacerdote exaltado à direita de Deus em nosso favor. Lembra da nossa pregação? Um santo intercessor? O que nós aprendemos então, irmãos, é que nós temos em nosso coração um santo intercessor, o Espírito Santo. Mas também temos no céu um redentor, um intercessor ressurreto, o Cristo exaltado. Mas, mais uma vez, Cristo intercede por todos os homens? Não. Ele vai dizer que Cristo intercede por nós. Para finalizar, eu quero fazer uma leitura de um trecho muito bonito de F.F. Bruce sobre esse trecho, onde F.F. Bruce diz: por um momento, Paulo, ele encara a situação em termos de um tribunal de justiça. Aqui o crente comparece para ser julgado. Mas quem ousará apresentar-se como advogado de acusação? O próprio Deus, juiz de todos, declarou a absolvição e a justificação do crente. Quem poderá questionar a sua sentença? O acusador talvez não se aventure a aparecer. Mas o conselho de defesa está presente e ativo. É Cristo Jesus, o nosso advogado de defesa. Quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, concluo com algumas aplicações finais, procurando responder a pergunta: o que a Bíblia diz ao nosso respeito? O que a Bíblia diz a respeito da igreja, do povo de Deus, do cristão, do redimido? O que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, Deus é por você. Deus faz inclusive o mal cooperar para o seu bem. Segundo, Deus te ama. Quer uma prova?
olhe para a cruz. Terceiro, Deus te aceitou através de Cristo, não por méritos. Você, portanto, tem paz com Deus, você é justificado. E você não pode mais ser condenado. A obra de Cristo, ela está completa e ela é eficaz. Portanto, eu e você como crentes, temos todos os motivos suficientes para termos firme segurança em Deus. Se essa mensagem fez sentido para a sua vida, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe e te aguardo no nosso próximo sermão.